Isso porque na última quinta-feira, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, aprovou alterações nas regras de comercialização de combustíveis em todo o país. Principais novidades foram a liberação de entrega de gasolina e etanol por delivery e a forma de mostrar os preços na bomba. Como você sabe, você tem lá o preço, a vírgula e pelo menos 4 casas. Agora, a intenção é que se tenha apenas 2. Para comentar essa mudança, que ocorre em meio à alta do preço dos combustíveis, a gente conversa com Paulo Dutra Constantin, que é coordenador do curso de Economia da FAAP. Professor, bom dia, bem-vindo à CNN, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Nonato, Elisa, a gente tem que comentar essas questões, faz parte profissionalmente do que a gente faz. Sempre é bastante complicado, né? A gente vê algumas medidas sendo tomadas, mas essas medidas são fundamentalmente, não têm um efeito prático. Tá? Vamos lá. A questão de entrega de combustível via delivery. Se a gente olha pelo lado econômico mesmo, o que isso pode trazer de benefício, né, para a redução de preço? Nada. Tá? A princípio, nada. Por quê? Quando a gente olha, né, no caso, a entrega do combustível nos postos de combustível são grandes caminhões. Então você tem toda uma logística, você prepara, vai, entrega, coloca lá na bomba. Tem um custo muito grande essa mão de obra, porque é uma mão de obra especializada para colocar o combustível nos tanques dos postos. Não é uma operação simples. E quando você coloca isso para fazer delivery, caminhões pequenos, que tem que ter toda uma estrutura nos caminhões para garantir a qualidade do combustível, para não causar incêndio, não causar explosões. Então, é muito complicado. Então, como é que você vai reduzir a escala, né, que você leva para o posto, e agora você vai entregar gasolina ou etanol em casa para as pessoas? Não há a mínima possibilidade de redução de preço. Eu terei mais custos nessa cadeia do que se eu comprar direto no posto, talvez. Justamente. Não tem como você reduzir. Tá? Por quê? Quem vai comprar, quem vai fornecer essa gasolina, na verdade, por enquanto, né, são os próprios postos. E eles não vão colocar um preço mais baixo para te entregar em casa. Não existe essa possibilidade, porque eles estão incorrendo em um custo maior. Então, isso é simplesmente um processo aí para falar, olha, estamos aumentando a concorrência. Não estamos aumentando a concorrência. Estamos muito longe de aumentar a concorrência. É um outro produto e que é um produto que a gente pode considerar de luxo ou emergencial, né? E no caso, né, de reduzir o número de casas, né, porque a gente tem, no mercado financeiro, a gente trabalha com 3 casas depois da vírgula, no câmbio, nos juros, mas para o consumidor, para a gente que vai ao posto de combustível, colocar 3 casas depois da vírgula significa simplesmente uma questão psicológica. Ao invés de ser 70 centavos no final, a gente coloca 699. Tá? Então, esse milésimo final é simplesmente para a gente ter a noção de que não está a 6,70, tá? Está 6,6999. Não vai adiantar absolutamente nada, tá? Então, é uma questão meramente psicológica, para que a gente imagine, né, que o combustível não está tão caro por uma casa de milésimo e não de centavos. Professor, então, no fim das contas, essas mudanças que vêm, na verdade, financeiramente para os consumidores não mudam em qualquer coisa, não vai baratear, não vai acontecer nada. É só uma novidade em relação aos métodos, mas na vida prática o preço permanece o mesmo. Elisa, na prática, tá? No caso do delivery, encarece. Ah, sim, é. Né? E no caso da redução do número de casas, absolutamente nada, é psicológico. Então, a gente não tem efeito prático. Nós estamos habituados, então, se nós formos hoje abastecer o carro, o preço vai estar absolutamente o mesmo, independentemente dessas mudanças metodológicas sugeridas. Independentemente, tá? É simplesmente um serviço que está sendo colocado. E provavelmente, né, o delivery vai ser mais caro, porque implica em custos maiores para a empresa.
tá? E ela vai repassar isso para o consumidor. Absolutamente, não tem como. Agora, professor, vamos para algumas medidas que já têm sido constatadas e até ventiladas. Por exemplo, mudança na cobrança do ICMS, uma grita aí para que os governadores acertassem um índice definitivo, com um prazo maior para que se alterasse essa cobrança do ICMS. Redução de tributos, por exemplo, no diesel. O chamado Vale Gás também é uma outra alternativa. Esse tipo de medida resolve ou é apenas paliativa também? Donato, infelizmente é paliativo. Tá? A gente não tem como resolver esse problema de forma definitiva. O que acontece, né? No caso da mudança da cobrança do ICMS, só para a gente refrescar um pouquinho a memória, né? Eu não era nascido lá no governo Juscelino e fizemos uma reforma tributária que deixamos de cobrar os impostos de forma específica e passamos a cobrar de valor, em que é um percentual sobre o preço do produto. E isso facilita bastante, porque eu não preciso ficar alterando, né? Quando a gente coloca um tributo específico, é um preço específico sobre o preço de qualquer produto ou serviço, né? Se a gente muda para isso hoje, que é a proposta que foi colocada e vencida na Câmara Federal, eu vou definir como governador o valor do meu tributo no primeiro dia do ano, né? E isso vai permanecer fixo por 12 meses. Se eu vou definir isso no primeiro dia e vai ficar fixo por 12 meses, eu posso perder receita ao longo do tempo, tá? Então, eu já vou colocar o teto. Quando eu coloco o teto, eu já pressiono o preço dos combustíveis para cima. E isso eu vou gerar o que a gente viveu na década de 80, um processo de ajuste imediato de todos os preços, que a gente chama de inflação inercial. Então, não adianta a gente querer resolver, tá, com medidas paliativas algo que é definido aí pelo mercado. E nisso nós temos uma grande parte do aumento do preço dos combustíveis vem de fora, tá, por conta da retomada do crescimento da economia mundial. E a gente não tem um outro combustível tão bom, tão fácil de ser utilizado quanto o petróleo. E temos poucos produtores aí no mundo, assim, de forma geral, a concorrência é pequena por conta da OPEP. Então nós temos a OPEP, a Rússia, próprios Estados Unidos, México, Venezuela, e eles conhecem muito bem esse mercado. Então eles definem quanto vão produzir, né? Porque a gente tem uma demanda hoje, né? E eles mantêm essa oferta bem restrita com a demanda para ter essa elevação de preços. Então, a gente deve ter, aí no mercado internacional, o preço oscilando entre 80 e 90 dólares por um bom período de tempo. Não deve passar muito disso, porque se passar, a gente estimula combustíveis alternativos ou fonte de energias alternativas, mas só se passar acima de 90 dólares o barril. Então, eles estão muito conscientes disso, tá? E a gente não vê essa possibilidade de uma redução ou de qualquer outra alternativa, né, para reduzir o preço do combustível. No nosso caso, aqui no Brasil, que a gente poderia utilizar o etanol, nós temos a crise hídrica também que encarece a produção do etanol, né? E a gente produz o álcool anidro também para complementar a nossa gasolina. Se aumentar a demanda pelo álcool, o preço também vai aumentar, né? Vai aumentar. Então, a gente não tem uma solução fácil, tá? Professor, mais uma dúvida aqui que eu tenho. Na verdade, o senhor estava falando, aí logo eu já pensei na alternativa dos carros elétricos, aí logo eu pensei também nas palavras ditas pelo presidente da República nessa semana, falando de privatização, e logo eu pensei no momento de pandemia. Fiquei até um pouco na dúvida sobre o que eu perguntaria, mas a minha dúvida, sim, singela é, se nós não tivéssemos tido a pandemia, por exemplo, que chegou, não é igual um trator na economia mundial, não só no Brasil, a gente, então, não estaria convivendo com o preço desse jeito que está o combustível? O cenário seria diferente? Elisa, provavelmente sim, tá? Porque a pandemia desarticulou um pouco todo esse processo de produção, tá? Então, para não retomar de forma muito acelerada a produção, né, no caso dos ofertantes, eles conseguem
né, aí ajustar a quantidade produzida, reduzindo seus custos e ofertando o que a gente precisa. Como essa demanda pós-pandemia veio muito rápida, né, e a gente tem aí uma crise na nossa logística de transporte, que teve também aquele problema no Canal de Suez, que até hoje a gente ainda sente reflexos daquele problema, né, na distribuição mundial. E isso fez com que, junto com a retomada muito rápida, né, da China, Estados Unidos e a própria União Europeia, fizesse com que o preço da energia no mundo, porque a gente está falando de petróleo, é energia, né, que isso subisse rapidamente, né? Então, todos os preços de combustíveis, de energia no mundo todo, se elevaram rapidamente. E o petróleo, frisando isso, é o meio ou o produto mais simples de ser transportado de um ponto para o outro. Então, é a energia mais barata e mais segura para ser transportada. Então, sente realmente o efeito disso. E também a gente pode colocar o seguinte: com essas mudanças, né, que a gente está vendo ocorrer por conta de condições climáticas, a pressão por substituir combustíveis fósseis por combustíveis que não vão prejudicar o meio ambiente, pressionam também, porque trazem esses combustíveis novos, que estão muito caros ainda em relação aos combustíveis fósseis, e fala, bom, eu não vou produzir tanto combustível fóssil, porque daqui a pouco eu vou ter que parar. Então, por que eu vou produzir? Começa a haver essa substituição e eu já trago, né, os combustíveis limpos já num preço mais alto também, para que eu continue ganhando com isso, desse jeito que as empresas trabalham. Professor Paulo Dutra Constantin, muito obrigado pela conversa aqui com o nosso telespectador, trazendo essas explicações nesse momento em que todo mundo se pergunta para onde vai o preço dos combustíveis. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Nonato. Muito obrigado, Elisa. Bom dia, professor. Obrigada.